Olá, meus amores, muito bom dia. Na aula de hoje de Geografia, nós vamos abrir o livrinho aí na página 244. Vamos fazer as atividades das páginas 244, 245, 246, 247 e 248, ok? Bem, em Geografia nós estamos falando sobre cidades, sobre metrópoles, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as cidades brasileiras, as características delas e por aí vai. Bem, o Brasil ele tem grandes cidades brasileiras, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? São Paulo, tem grandes centros urbanos, centros históricos. Então, essas cidades, elas se dividem, elas têm as suas características. Só que como são as cidades? É isso que nós vamos ver hoje na página 245. Bem, as cidades são grandes aglomerações de pessoas, que foram desenvolvidas ao longo de um lento processo de sedentarização. O que é a sedentarização? Vocês lembram que lá em História nós estudamos que os povos antigamente eram nômades, ou seja, eles não fixavam residência em lugar algum, eles andavam atrás de um lugar que pudesse fornecer comida, que tivesse um solo fértil onde eles pudessem plantar, porque começou-se o desenvolvimento da agricultura e eles andavam em busca de alimentos. A partir do momento que houve a sedentarização, ou seja, a partir do momento que os povos começaram a se fixar nos lugares, as cidades começaram a se desenvolver, né? Então, hoje, nós temos grandes cidades que têm como características básicas a sua evolução econômica, a sua evolução industrial, a sua evolução na área da saúde. São atrativos para as pessoas se abrigarem nesses locais, né? Nesses locais. Então, as cidades, elas se desenvolvem e automaticamente a sociedade desse lugar também se desenvolve, ou vice-versa, ou a sociedade se desenvolveu e a cidade acabou também por se desenvolver, ok? Bem, no número 1 diz para vocês descreverem os elementos que constituem uma cidade. Você vai ler esse texto da página 245 e vai descrever esses elementos. Depois, no número 2, vocês vão definir a relação de dependência entre campo e cidade. As pessoas do campo precisam da cidade e o que as pessoas da cidade precisam do campo. No número 3, na sua opinião, quais são as diferenças básicas entre as áreas urbanas e as áreas rurais, ok? E aí depois vem um texto falando sobre cidades naturais e cidades planejadas. Nós já falamos disso na aula passada, sobre cidades naturais e cidades planejadas, né? Então, você vai ler esse texto e aí você vai responder. Na página 247, no número 1. Na sua opinião, o fenômeno que resulta na formação das cidades ainda ocorre nos dias de hoje? Justifique sua resposta. Ou seja, para uma cidade se formar, o que acontecia antigamente ainda ocorre no dia de hoje? O efeito da sedentarização ainda ocorre? As pessoas fixam residência? Número 2. Qual é a cidade onde você mora? Ela é uma cidade importante em sua região? E aí você vai justificar por quê. Se a cidade onde você mora é uma cidade importante na região, tá? Número 3. Explique a relação de dependência entre campo e cidade. Como é essa relação no município onde você reside? Aqui, em Duque de Caxias, como que é a relação do nosso município com o campo, com a cidade, né? Se bem que nós moramos já numa área bem movimentada. Então, qual é a nossa relação com o campo? O que a gente precisa do campo? Ok? Número 4. A sua cidade pode ser caracterizada como uma cidade natural ou planejada. Por quê? Tá? E depois, no número 5, vocês vão desenhar no espaço abaixo como você imagina uma cidade natural, como você imagina uma cidade que foi planejada, ok?
Pessoal, não deixem de fazer a leitura sobre esse tópico. Assim, tá uma atividade muito fácil, uma cidade que precisa, uma atividade que realmente precisa de que você pense, né, para poder resolver as questões. Então, não deixem de de fazer a leitura antes de resolver as questões. Tá legal? Combinado? Beijocas, fiquem com Deus.